Muito bem, pessoal. Módulo 6. Psicologia com gerenciamento de risco. Né? Que eu acredito ser o módulo mais importante no que diz respeito à parte psicológica. Porque um trader sem gerenciamento, sem um psicológico adequado, meu amigo, não dura no mercado não, pessoal. É toda uma conjuntura que envolve, né? Então vamos lá. O que a gente vai abordar este módulo? Layout pode interferir no operacional? Tela operacional, as minhas configurações. Parâmetros para índice dólar. Horários e eventos. Qual o momento para ficar de fora do mercado? Vantagens e desvantagens do day trade. Overtrade, pessoal. A armadilha dos investidores. A importância dos diários e a planilha de gerenciamento de risco. Ok? Porque essa planilha aqui, pessoal, a gente vai explicar a importância detalhada. Mas vamos começar primeiro com layout. Pode interferir no operacional? Pessoal, o que eu fiz aqui? Para explicar a questão do layout, tá? Eu coloquei a teoria das cores. Por que a teoria das cores, pessoal? As cores muitas vezes influenciam em nossas escolhas diárias. Seja a cor de uma roupa, tá? Ou até mesmo na aquisição de um automóvel. E dentro dessas escolhas surge a teoria das cores. A teoria das cores trabalha com a relação entre cor e luz, determinando que a cor é uma propriedade da luz e não de um objeto em si. Tá? As cores seriam sensações produzidas pelos nossos olhos e não de algo que existe de maneira concreta, tá? Minha real proposta de apresentar a teoria das cores nos gráficos ocorre no sentido do investidor ter a percepção que as cores podem influenciar na leitura dos movimentos de mercado. Porque assim, já a gente vai entrar na questão gráfica. Já imaginou, pessoal, quando a gente está operando, eu recebo muitos e-mails, quando as pessoas vão me mandar as dúvidas, né, que elas estão, as dúvidas durante as operações, e me manda o gráfico todo bagunçado, parecendo um carro alegórico. Tá? Essas alegorias de carnaval. Pessoal, se você tem um gráfico todo poluído, o preço vai ser a última coisa que você vai notar. Tá ok? Porque assim, o nosso cérebro, o que tiver em destaque ali no gráfico, ele vai observar. Porque ó, a psicologia das cores possui como proposta identificar a psicologia das cores, tá ok? As cores que são capazes de motivar nossos sentimentos, desejos e emoções. Quando uma cor é utilizada como destaque, logo irá chamar a atenção dos olhares humanos, que os profissionais de marketing, de publicidade utilizam muito isso, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? A cabeça, né, um cérebro com várias ferramentas com cores diluídas, né? Ó, as cores estimulam o impacto do nosso cérebro de diferentes maneiras. Cada cor vai sugerir uma sensação diferente, pessoal. Tá? Então, quando você pega um gráfico aqui, que eu deixei selecionado, este gráfico, o que você vê em destaque aí, pessoal? Concordam comigo? Se eu marcar aqui, a primeira coisa que eu observei, a primeira coisa que bateu na minha cabeça foi isso aqui, ó. O azul destacado aqui, não é mesmo? E na sequência, pessoal, o que você vê? O volume verde e vermelho, não é mesmo? E depois, o colorido dos preços, tá? E depois, as linhas amarelas. E depois, as médias. A última coisa, pessoal, que você vai notar no gráfico são os candles.
Então, essa é a minha proposta. É tentar fazer a pessoa, o investidor, simplificar a forma que ele enxerga o gráfico. Você pode utilizar os seus indicadores, você pode utilizar o que for, pessoal. Tudo funciona com o perfil de cada pessoa. O que não pode é você esconder as velas do teu gráfico. O que não pode é você esconder os movimentos. Se você utiliza vários conjuntos de médias, por que você vai encher de linha de suporte e resistência? Tá? Por que eu particularmente marco as minhas linhas de suporte e resistências e coloco em outra aba, em outro layout? Eu não permito, pessoal, que isso daqui torne-se um empecilho em minhas tomadas de decisões. Pessoal, porque assim, quanto maior o número de informações no que diz respeito a cores fortes no mercado, maior será o quê? A dificuldade de você interpretar a ação do preço, né? Porque assim, pessoal, primeiro, vamos supor que a gente utilize vários indicadores, tá? Você tem que entender que a maioria dos indicadores, eles mostram as mesmas informações. Por que você vai usar um índice de força relativa, um IFR, junto com o estocástico? Tá? As informações geradas, pessoal, são praticamente as mesmas. Então, o que você vai ter no seu gráfico é uma quantidade maior de indicadores, é uma quantidade maior de informações. Tá? Pense comigo. Vamos para o gráfico. Eu tenho um gráfico limpo aqui, né, pessoal? Onde a gente consegue analisar bem, observar bem os candles, as velas. Você tem que entender uma coisa. Não é porque eu tô falando das cores que vocês têm que obrigatoriamente mudar. Eu tô falando isso no que diz respeito a você identificar o mercado, ler o mercado. Porque, como eu falei anteriormente, pessoal, tem gráficos, tem investidores que utilizam os gráficos de uma forma absurda. Tudo, o gráfico é inteiro preenchido. O cara fala disso, fala daquilo. O que mais importa, que é os candles, você não enxerga. Tá? Então, o que vocês veem aqui? Meu gráfico. Candles verdes, positivos, candles vermelhos, negativos. Um volume azul com fundo branco. Cores dos preços, iguais. Tá? E se eu inserir uma média móvel? Vamos lá. 20 períodos. Vocês concordam que já tem uma média, né? Eu já sei que eu tenho mais um complemento no gráfico e eu consigo entender o porquê que o preço fez isso, fez aquilo. Só que de uma maneira suave. E se eu fizesse isso agora, pessoal? Se eu aumentasse a espessura da média. Não dá até uma sensação ruim? Você operar com uma média que dessa que parece uma anaconda? Então, pessoal, o que eu falo para vocês? Tem que diminuir os ruídos. Tá? Tem que diminuir os ruídos, manter seu gráfico de forma ajeitada. O seu gráfico onde você consiga ler o que está acontecendo. Tá formando um pivô? Tá formando um pivô de alta? Opa, eu estou identificando que tem um pivô sendo formado. Agora não é você manter o teu gráfico uma verdadeira papagaiada, né? Olha isso daqui, pessoal. A gente vê o mercado trabalhando no movimento de alta, né? Corrigindo. Tá vendo que tá bem forçado, pessoal? Tá? Eu coloquei essa imagem aqui como exemplo. Mas esse fundo branco com essas cores de média, o que você enxerga aqui? Bem complexo. Eu, particularmente, não consigo trabalhar assim. Até porque tem a questão, pessoal, de você colocar cores muito fortes. Até mesmo o fundo branco que eu utilizo no meu gráfico me dá dor de cabeça às vezes. Porque eu passo o dia inteiro na frente dele. Tá? Então, imagine você colocar um fundo preto com as cores bem forte, colorido e ficar o dia inteiro olhando aquilo. Vai forçar muito, pessoal. Entende o que eu quero dizer? O que eu falo aqui na sequência? Ó? Na sequência, temos o mesmo gráfico do exemplo anterior. Tá? O mesmo gráfico que eu coloquei no exemplo anterior. Ó. Agora eu tenho ele de uma forma diferente, com cores diferentes. Ó,
temos o mesmo gráfico com uma montagem de layout diferente. Note o fundo branco com as cores de médias e volume, ó, com as cores das médias e volume de forma objetiva e o mais simples possível. Recomendo cores suaves que não prejudiquem a leitura das velas. Vocês compreendem? Esta é a minha tela operacional, tá? Quando você olha para ela, em destaque está o quê? Obviamente, o azul. Só que é um azul suave, ok? Média, toda trabalhada. Você não precisa colocar as minhas cores, pessoal. Você pode trabalhar, e nem muito menos um fundo branco, tá? Tem fundo claro, tem fundo cinza. Um fundo cinza claro, meio fosco, tá? O que você não pode fazer é transformar o seu, como eu falei, transformar o seu gráfico em um carro alegórico. Aí você não vai enxergar nada, tá? Então eu consigo identificar que os preços estão trabalhando acima das médias. Eu consigo ler o que está acontecendo no mercado, ó, tá? Agora, voltando ao exemplo anterior, meu Deus, pessoal, olha que leitura você consegue fazer aqui. Dá para operar? Dá para operar, mas tem muito, assim, a minha cabeça ela fica totalmente perturbada. Eu fico agoniado, sabe? Quando eu vejo que o meu gráfico está bagunçado dessa maneira. Não diria bagunçado fora de estrutura, mas com cores que chamam a atenção a todo momento, ó. Você vai olhar, você está olhando para todos os lados, tudo que movimentar você está olhando. Já com o gráfico na minha estrutura, eu estou olhando nas velas aqui, ó. Isso aqui é apenas componente e auxílio das minhas tomadas de decisões. Utilizando, pessoal, de uma maneira simples, né? Suavizando as minhas cores, com o tempo eu fui aprendendo a ler o mercado. Como eu já falei para vocês, eu posso operar sem indicador nenhum, somente com o gráfico na tela, ó. Eu opero assim tranquilamente, porque eu consigo ler o mercado. Eu sei o que está acontecendo. Agora, para chegar num nível desses, você não pode ficar à mercê de indicadores, tá? Você tem que aprender que o que movimenta o mercado são candles e preço, são volume e preço, tá? Então, você particularmente pode até excluir isso daqui, ó. Deixa só o volume e os candles no teu gráfico. Claro, aí a gente acrescenta a média como auxílio nas tomadas de decisões, não é mesmo? Mas eu particularmente posso operar assim, ó. Porque eu sei como o mercado se movimenta, tá? Eu sei o que o mercado está propondo para mim. Só que isso, pessoal, a gente não aprende com o tempo. Porque como as pessoas ficam muito à mercê de indicadores, elas não têm confiança de ler o mercado, acaba que o que? As pessoas enchem de componentes no gráfico, vira uma bagunça, enche de suportes e resistência, vira outra bagunça, e o principal de tudo, que é o preço, como o mercado está se deslocando, elas não entendem. Tá? Então isso tem que ficar bem estruturado, pessoal. Não tô, de forma alguma, eu estou mandando vocês colocarem o gráfico na minha cor. Tá? Vocês, como eu falei, vocês podem colocar um cinza, até um azulzinho escuro. Dá para colocar um azul escuro? Dá. Mas procure, como se eu posso dizer, compactar as cores do fundo do seu gráfico com as cores das médias, com o volume, algo que fique visível. Tem que ficar visível. Você tem que observar a formação das velas. Você tem que entender os candles. Agora, se o principal ficar escondido no seu gráfico, vai ficar difícil suas tomadas de decisões, pessoal. Vão por mim. Eu já passei muito por isso. Eu já usei gráfico preto. Eu colocava minhas velas branca e vermelha. Eu fiz tanta papagaiada que vocês não fazem ideia, pessoal. Vocês não fazem ideia. Hoje eu opero de uma forma mais simples, uma forma mais cautelosa. Objetivo, ok? O que compõe, pessoal, minha tela operacional? Porque assim, ó, eu no momento, pessoal, eu estou operando com 2 monitores de 27 polegadas, tá? Eu já cheguei a operar com 4. No momento eu opero com 2. Só que eu pretendo colocar mais um de 27 para as ações, tá? Porque eu tenho que ficar trocando, eu deixo um para índice, um para dólar, eu tenho que ficar trocando e isso acaba bagunçando, né? Acaba prejudicando. Eu sinto a falta de mais um monitor. Só que para mercados futuros, pessoal, você não precisa de muito.
É 2 monitores, um para cada um. Aí as pessoas colocam assim, ah, Bruno, eu preciso de vários monitores, porque eu tenho que olhar os gráficos de 10, de 5, de 2, de 15, de 30, de 60, diário. Só que a gente já falou dos tempos gráficos, né, pessoal? A gente não precisa olhar tudo, tá? A gente, você quer olhar o gráfico de 1 hora? Olha de 1 hora em hora. Não precisa você ficar olhando a todo momento. Não fechou uma vela ainda. Então, o meu layout principal de operação é o gráfico de 5 minutos, tá? O gráfico de 5 minutos. Essa grade de cotações que fica aqui, pessoal, é para mim ficar olhando como estão as ações, tá ok? Como ela fica na minha tela, eu deixo para ver como é que está o processo de ações, tal, beleza? Deixo um layout com o livro de ofertas para me olhar como é que está a porcentagem de briga, pessoal. Tá ok? Eu já utilizei muito books, fluxos, tá? Só que como eu quero focar no gráfico, na ação do preço, no comportamento das médias, eu apenas deixo isso aqui para me ver a profundidade que está de briga no ativo. Tá ok? Claro, você pode usar um volume anti-price, que eu usei muito, você pode colocar super dom. Só que, pessoal, se você operar gráfico e for encher de fluxo, ou é uma coisa ou é outra, não é? Vai confundir a sua cabeça, porque eu acredito assim, pessoal, você tem que dominar ou ter que reading, ou análise técnica, análise gráfica. Se você querer compor os dois e ficar o tempo todo assim, tentando aniquilar, extrair informações, você vai terminar o dia com a cabeça doendo, sem fazer nada decente, pessoal. Sem fazer uma operação em contexto de mercado, tá ok? Então, evitem, pessoal, foca no gráfico. Não precisa colocar isso aqui, eu coloco porque eu gosto de interpretar o que está acontecendo. Eu gosto de estar por dentro de como estão os players, tá? Nada de extraordinário tem aqui. Você pode manipular ele, colocar para aparecer os lotes maiores. Vai das suas necessidades, tá ok? E uma aba do lado, assim que compõe o outro gráfico, eu deixo um gráfico de 15 minutos. Por quê? A gente estudou os tempos gráficos, né, pessoal? Como é que está a formação das velas no 15, se tem alguma média móvel que entra no conceito da integração das médias, tá? Se vai ter alguma média móvel que pode segurar os preços. Porque assim, lembra que eu expliquei? Enquanto a gente está operando pelo gráfico de 5, vai ter um outro player que está operando pelo gráfico de 15. Vai ter um outro player que vai estar operando pelo gráfico de 60. Então o cenário que ele está enxergando lá é o que vai puxar os preços. Que vocês sabem, né? Os gráficos maiores diminuem os ruídos. O cenário fica melhor de observar. Então o que eu faço? Eu deixo aqui um gráfico de 60 minutos do mesmo ativo. E de hora em hora eu clico, bato o olho e vejo o que está acontecendo. Tá? Eu não preciso encher de informações. Beleza? E o que compõe meu gráfico, pessoal? Além das médias. O volume financeiro com uma média de 20 períodos. Tá? O volume financeiro com uma média de 20 períodos. O ajuste diário, que a gente vai ver logo na sequência. E a linha d'água. Beleza? Linha d'água, pessoal. Preço de fechamento do pregão anterior. Ok? Beleza. Formei a composição para operar o dólar. Tá? E os níveis de suporte e resistências eu deixo em outra aba. Para que de modo não prejudique as minhas tomadas de decisões. Ok? Já para o índice, pessoal. O que a gente tem? Ó? Abaixo temos o gráfico do mini índice seguindo as mesmas configurações do exemplo anterior, procurando ser o mais simples e objetivo possível. Em outro gráfico minimizado, deixo o ativo S&P futuro para acompanhar o comportamento do mercado americano. Beleza? Mas vamos por partes. Eu tenho a tela inteira para o mini índice, tá, pessoal? Porque eu vejo às vezes que as pessoas deixam o gráfico desse tamanho assim, ó, e estão acompanhando. E o que eu acho de fato complicado, você precisa de espaço para ler o mercado, tá? Então o que a gente tem? Mesmo esquema, gráfico de 5 minutos, tá? Para o mini índice. Uma aba
com o livro de ofertas para mim ver como está a agressão, como está a profundidade dos players. Beleza, pessoal? Eu não sei como é que é o livro de ofertas em outras ferramentas, em outras plataformas, de acordo com que mudam, né? Eu gosto do Profit Chart. Por que eu gosto do Profit Chart? Ah, só para lembrar para vocês, essa é a ferramenta Profit Chart Pro, tá? Da Nelogica. Por que eu gosto do Profit Chart, pessoal? Por questões de visibilidade e não por questões operacional. Porque eu gosto como o Profit Chart ele é visível aos meus olhos. Ele é bastante, como se eu posso dizer assim, é como se eu estivesse andando numa Ferrari, sabe? Mas não que ele seja melhor do que outras plataformas por questões operacionais. Não, eu gosto por questões de visibilidade, questões das médias, dos candles. Beleza? Eu me adaptei muito à ferramenta nestes parâmetros. Então eu vou deixar igual o dólar, uma ferramenta aqui com os gráficos de 15 minutos. Vocês sabem, né, pessoal? O índice, quanto menor o gráfico, maior é a quantidade de ruídos, né? Maior é a quantidade de agressões. Já um gráfico de 15 minutos, ele vai diminuir esses ruídos para mim. Então é por isso que eu utilizo o gráfico de 15, que eu deixo ele plotado do lado. Tá ok? Deixo também o gráfico de 1 hora. Porque, como o índice também é influenciável, de hora em hora eu estou olhando para ver como é que está o comportamento do mercado em um período macro, né? Tenho que estar por dentro, pessoal. Que você ficar à mercê de um tempo gráfico só, observando assim, operando somente os 5 minutos, não está ciente do que está acontecendo no macro, pessoal, infelizmente a taxa de mortalidade sua no mercado ela vai ser alta. Beleza? O que eu deixo também, pessoal? A ferramenta de desenho, tá? Deixa a ferramenta de desenho, por quê? Para mim poder ficar fazendo as marcações, ok? As médias móveis, o volume com uma média de 20 períodos e aqui em cima a gente tem o que? Ajuste diário e linha d'água, ok? Agora, pessoal, tem outras questões que me perguntam muito. E o S&P, você olha, Bruno? Olho. Só que é assim, pessoal. O S&P 500, em qualquer plataforma que vocês forem procurar, você tem que pagar pelo sinal, né? Vocês têm que assinar a mensalidade do sinal. Então, nenhuma plataforma brasileira vai disponibilizar para vocês gratuitamente, tá? A não ser que vocês queiram olhar em outros sites, por exemplo, o TradingView e outras que tem. Aí vocês podem acompanhar, só que tem a questão do delay, né, pessoal? Não é em tempo real. Você não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Então, por isso que às vezes, tem que tentar negociar com a sua plataforma um valor bom, um valor rentável, né? Que caiba no seu bolso para você também acompanhar o mercado americano, porque eu uso também o S&P 500 futuro como base, tá? Se o S&P 500, por exemplo, estiver subindo fortemente, de uma maneira acelerada, forte, né? Ele está com a memória compradora pesando no dia, eu não vou ficar vendendo o nosso índice. Não vou, pessoal, porque eu sei que eu estou operando contra o viés. Ah, mas daí você está operando contra... Você está operando integrado com o mercado americano. Não é que eu estou operando com integrado o mercado americano. Ele está puxando. Ele é a matriz, né? Ele é como se fosse meu chefe e eu vou de acordo com as ordens dele. Não que eu opere exatamente porque está rompendo a bandeira lá, eu vou comprar aqui. Não é assim. Beleza, pessoal? Tudo tem que ser bem analisado, bem estruturado. Tá? Quanto às ações no índice, pessoal, eu não olho. Muitas pessoas gostam de utilizar como embasamento, né? Olhar a Petro, olhar o Banco Itaú. Eu não olho, pessoal. Eu não olho porque eu olho o gráfico. Tá? Eu sei que às vezes um setor bancário vai estar num dia ruim, que vai segurar os preços, e outro setor como o Petro e Vale vai querer puxar. Aí fica essa briga doida. Tá ok? Mas eu não deixo espalhado um monte de ações aqui não. Eu gosto das ações, eu opero as ações, mas eu não deixo plotado no meu gráfico de índice, não. Eu prefiro focar somente no comportamento do mercado. O que o índice está me mostrando. Porque eu sei, pessoal, se eu estou lendo o mercado, se eu estou vendo que ele está formando um padrão adequado, um evento técnico, eu vou operar. Independente do que as ações estejam mostrando lá fora. Porque o que me incomoda muito é a pessoa entrar na operação e falar: a Petro não está indo. A Petro não está indo. E agora? Vou zerar. Porra, meu, você tem que confiar no
no que está acontecendo no mercado, no ativo que é o mini índice. E você não está operando a Petro. Entenderam o que eu quero dizer? Então, pessoal, procure deixar o seu operacional, o seu layout o mais simples e objetivo possível, tá? Porque ele vai ser o companheiro seu de todos os dias. Não é? Eu, particularmente, sou um trader full time, né, pessoal? Estou o dia inteiro na frente do gráfico. Então, eu preciso ter algo que deixe a minha cabeça tranquila, que eu não sinta dor de cabeça, porque eu tive que trocar a cor dos meus gráficos por diversas vezes. Eu sofro muito de dor de cabeça, né, pessoal? Então, quando eu achava aquelas cores escancaradas na minha frente, eu falei, não, vou ter que dar um jeito. Fui testando, até que eu encontrei algo que deixa suave. Claro, eu continuo testando outras cores, pessoal. Continuo testando, mas isso vai com o tempo, ok? Tem que trabalhar de forma simples, o mais simples possível. Ainda mais se você fica, por exemplo, o dia inteiro na frente do gráfico. Que cansa, né? Beleza, pessoal?